Bom dia a todos, pessoal. Começando aqui falando um pouquinho, né, do cenário macro, do que nós estamos fazendo e olhando aqui nas estratégias do fundo. Então, o mês de setembro, eu acho que começou o que a gente fala, assim, até para fundos multimercados, né, um cenário com uma tendência um pouco mais clara em alguns mercados, né? Assim como o Genta falou, a gente teve o início da alta de juros nos Estados Unidos. Isso é muito importante, né, para que a gente, desculpa, o início da queda de juros nos Estados Unidos, né, eu estou confundindo com o Brasil, porque a gente também teve, né, agora em setembro, um ciclo ao contrário no Brasil, né? Então, se lá fora a gente começou uma tendência de queda dos juros, no Brasil a gente começou uma tendência de alta de juros. Isso aqui para a gente, né, gestores de multimercados, é importante, é relevante. A gente espera que com o início dessas tendências, né, se elas forem sustentáveis, a gente consiga, né, trazer retornos mais sustentáveis nos próximos meses. Tá? No mês de setembro, em especial, a gente teve retornos positivos com as nossas posições aplicadas em juros americanos, a gente teve retornos positivos com as posições tomadas em juros no Brasil, um pouquinho com a venda da Bolsa Brasileira, mas esses retornos positivos foram contrabalançados, tá, por perdas táticas em posições em bolsa americana. A gente também teve pequenas perdas em moedas, tá, tanto no dólar real quanto no dólar euro, e pequenas perdas na estratégia equity hedge. Tá, mas para frente a gente vê um cenário bem construtivo com esse início que foi marcado em setembro de inflexão de políticas monetárias, tá? Tanto nos Estados Unidos com ciclo de queda, quanto no Brasil com ciclo de alta. Começando com lá fora, a gente está vendo um cenário que continua bem favorável para ativos de risco, né? Nos Estados Unidos a gente já tinha isso em mente, assim, um cenário positivo de soft landing nos Estados Unidos. É claro que esse cenário é testado a todo momento, mas em setembro a gente também teve uma notícia favorável para ativos de risco, que foi a questão da China, né? Então a gente não é otimista com a economia chinesa, ela passa por uma desaceleração estrutural, tá? Mas essas medidas de estímulo, né, podem dar um suporte especial para o mercado de lá, tá? Mas principalmente para commodities e tudo mais. Então o cenário lá fora, de maneira geral, é muito positivo e não está sendo aproveitado pelo Brasil, tá? Então, conforme nós já falamos, né, o Fernando Genta já comentou, o que surpreendeu no nosso entender na decisão do Banco Central americano não foi o corte de juros em setembro, mas foi a magnitude do corte. Tá? Então, a gente aqui na gestão, nós temos uma posição aplicada em juros americanos ali de curto e médio prazo, né? Nós estamos claramente posicionados no ciclo de política monetária do Fed. Então, a gente tem um pouquinho de posição aqui para o curto prazo, que ganha com essa aceleração, e um pouquinho de posição para o médio prazo, que ganha com a extensão do ciclo. Mas o que a gente viu nessa primeira decisão do Fed foi uma decisão que a gente entendeu de risk management, tá? Claramente o Powell conseguiu trazer o grupo para acelerar o corte, dado que ele acha que está bastante distante do neutro, né? 5,25, o neutro na nossa cabeça é perto de 3, 3,5. Ele tomou uma decisão de gestão de risco, no nosso entender, que foi começar com 50. Isso não impede, na nossa opinião, tá? Que se sair mais um dado fraco de emprego nos próximos, né, a gente vai ter um dado de emprego sexta-feira. Caso saia algum dado fraco nas próximas semanas e meses, a gente acha que o Fed pode até vir a dar um novo 50 basis, tá, na sua próxima reunião. Mas eu acho que o mais importante do que o passo é até onde ele vai chegar. Tá? E a gente acredita que um cenário de desaceleração da economia americana ele é muito gradual, mas ele está ocorrendo, principalmente no mercado de trabalho, e a qualquer momento, seja nesse mês, no mês que vem, se a economia americana der qualquer sinal de mais fraqueza, o Fed não só vai levar os juros para o neutro, como pode ir um pouquinho além, tá, do neutro, então pode cair abaixo do 3. Então a gente tem mantido uma posição desde maio, tá, aplicado em juros americanos de curto e médio prazo, e a gente, tá, apesar de ter reduzido um pouquinho a posição recentemente pela força que a gente viu na revisão, tá, da renda do consumidor americano, a gente decidiu revisar um pouquinho, reduzir um pouquinho a posição de juros, mas a gente está mantendo ela estruturalmente. Tá? Então, compondo essa posição com viés aplicado em juros americanos, a gente está mantendo uma pequena posição também comprada em bolsa americana,
tá? Então, por que que a gente tem essa posição, né? Apesar da gente acreditar numa queda de juros, a economia americana ainda está muito forte, né? E se ela continuar forte, pode ser que o Fed pare ali perto do neutro, mas é um cenário muito bom para a bolsa. Então, essa composição de portfólio ela é muito positiva. Se tiver um cenário um pouco pior para a atividade, né, as bolsas podem cair um pouco. Nesse cenário, o Fed vai cortar mais. Ele está com essa cabeça, ele está olhando para o pleno emprego, então ele não vai deixar, ele vai tentar evitar que a economia americana entre em recessão. Então a gente está mantendo essa composição de portfólio, tá ali desde maio, tanto aplicado em juros quanto ligeiramente comprado em bolsa americana via opções, tá? Passando para a China, sim, eu acho que no nosso entender essas medidas vão trazer um estímulo de curto prazo. A gente viu a bolsa chinesa, tá, voltar dos lows ali 25, 30% até. Realmente foi uma alta muito forte que não foi refletida ainda em Brasil, tá? Apesar de pegar em commodities, algumas ações específicas que a gente viu, né, Petrobras, Vale, a gente acha que o Brasil, né, a bolsa passou por um momento forte, então o Peixoto vai falar muito melhor do que eu depois, mas a gente acredita que os desafios macro no Brasil, alta de juros, fiscal, tudo mais, podem acabar não ajudando tanto esse momento favorável lá fora da China. E de resto, riscos lá fora, né, a gente sempre tem que ficar atento. A gente viu aí, né, ontem, né, o início aí de uma nova ofensiva lá fora, né, de Israel, então a gente tem que ficar atento, principalmente com os impactos em preço de petróleo. E outro risco muito importante a gente avaliar, apesar de menor, é a inflação americana, tá? Que a gente acredita que ela está uma trajetória positiva, mas seria sempre um risco a observar para as nossas posições lá fora. Passando para o Brasil, eu acredito que finalmente, né, a gente já vinha o Fernando Genta, a gente já vinha desde a carta de final de julho, ali agosto, elencando, né, que a gente já via um ciclo de alta de juros no radar. A gente tinha que setembro seria o início do ciclo, poderia ser de 25, de 50, mas o Banco Central, independente do pace, ele decidiu subir e deixou o ciclo em aberto, tá? O que a gente acha de mais importante aqui é que a gente acredita que o Banco Central tem que subir os juros, não é só por uma reconquista de credibilidade, não é só por isso, é porque a economia brasileira está muito forte, né, com o mercado de trabalho muito apertado, com a massa salarial rodando quase em double digits. Então a gente acredita que o Banco Central tem que fazer o correto, que no nosso entender é subir os juros para tentar desacelerar a economia, reancorar expectativas e colocar de novo a projeção dele, né, nos 3%, né, ele tem uma meta de inflação, então a gente acredita que ele tem que subir os juros até o momento em que as projeções dele, em algum momento, né, vão para a meta no horizonte relevante, né? Ele acabou de soltar um relatório de inflação que a projeção dele não converge nem até o início de 2027. Então, no nosso entender, não é um miniciclo, a gente sempre falou isso, a gente não acreditava num ciclo de 100, 150 bases, que era o que o mercado no início estava discutindo. A gente acha que é mais, tá? Pode ser 200, pode ser 250, mas mais do que isso, é o necessário. E para isso a gente montou posições, a gente não montou uma posição apenas, tá? Tipo, para tentar buscar esse cenário. Não é apenas tomado em juros, mas a gente montou um conjunto de posições que vão se beneficiar caso o Banco Central faça o que tem que ser feito, né? Que ele faça o que for necessário para trazer de volta a inflação para a meta, tá? Então a gente montou no início ali uma posição tomada em juros reais e nominais curtos. A gente, junto com essa posição tomada, a gente montou uma posição vendida, inflação implícita intermediária. A gente também montou uma posição vendida em dólar real. A gente também tem uma quarta posição, que é a vendida em bolsa brasileira. Então, tudo isso é um combo para falar o seguinte: se o Banco Central fizer o que, no nosso entender, é o necessário para trazer a inflação para a meta, esse conjunto de posições vai trazer um valor, né, esperado positivo. Não necessariamente todas vão ganhar no mesmo momento, mas se precisar de 200 bases, tudo bem, não vai ganhar muito nos juros, mas vai ganhar na queda da inflação implícita, o dólar vai acabar caindo e tudo mais. Mas no mês de setembro, a gente teve essas notícias fiscais, né, que circularam, teve o relatório bimestral, que não ajudaram a parte longa da curva brasileira. Então, se a gente ganhou na posição tomada em juros reais e nominais, a posição vendida em inflação implícita, né, que é uma posição mais longa, ela não trouxe retornos positivos, tivemos ligeiras perdas. A posição também vendida em dólar real, tá, também passou por dificuldade por conta dessas discussões fiscais, tá, mas a gente acredita que no tempo essas posições vão andar a nosso favor,
tá? Então, uma perna da posição que a gente decidiu liquidar foi a posição vendida em dólar real, tá? Então a discussão fiscal, no nosso entender, ela está muito presente. Ontem teve, né, um upgrade, né? A gente ainda acredita que o cenário é desafiador, então, mas a gente está mantendo as outras 3 pernas da posição, tomado em juros reais e nominais curtos, vendido em inflação implícita intermediária e vendido em bolsa brasileira, tá? Por fim, a gente lá fora, a gente iniciou uma pequena posição vendida em euro contra o dólar, né? Em relação à economia europeia, está bem mais fraca do que a economia americana, também está no ciclo de queda de juros. E no México, a gente reduziu, a gente tinha uma posição tomada em CDS mexicano, né? Após a reforma do judiciário, tá? O mercado andou bem menos até do que a gente imaginava, o CDS subiu bem menos, a gente decidiu reduzir, tá? Um pouco mais da metade a nossa posição lá tomada em CDS mexicano. Então, vou ficando por aqui. Eu passo a palavra aqui para o gestor de renda variável, aqui, o Marcos Peixoto.